Olá, eu sou Valdir Sternagel e nós somos Diálogos de Esperança. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a participar conosco mais uma vez num desses episódios Diálogo de Esperança. O Diálogos de Esperança é uma iniciativa da Aliança Evangélica, Tearfund, Visão Mundial e da Ultimato. Para nós é um privilégio poder ter a sua participação com a gente, é um privilégio refletir sobre a nossa caminhada de fé, sobre a vida da igreja, porque esse é um dos grandes focos do Diálogos de Esperança. Hoje nós estamos iniciando a temporada 3, nesse ano, do Diálogos de Esperança. E nessa temporada nós queremos, muito particularmente, conversar acerca da igreja. A igreja em nosso contexto, a igreja na nossa realidade, a igreja no Brasil, a igreja de hoje no Brasil de hoje. A igreja de hoje, que não é simplesmente uma igreja de hoje, mas ela é uma igreja que está presente nas diferentes realidades do nosso mundo por anos e anos e séculos. Nós iniciamos essa temporada lembrando que, fundamentalmente, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus e em Deus ela nasce, em Deus ela subsiste e a Deus ela voltará. Nós celebramos a vida da igreja. Reconhecemos que a igreja ela é simultaneamente divina e humana. A igreja é simultaneamente sagrada e histórica. E nesses diferentes episódios, você vai perceber que nós vamos falar muito dessa igreja histórica, dessa igreja humana. Porque essa é a igreja a qual nós pertencemos, essa é a nossa igreja. Que no nosso caso, como Diálogos de Esperança, quando nós falamos da igreja, estamos falando da igreja a qual nós pertencemos, as igrejas evangélicas. Mais uma vez, seja bem-vindo e você, Cláudia, também, claro, sempre de novo bem-vinda a essa conversa. Obrigada, Valdir. É sempre uma alegria poder ter essa conversa, né? Conversas aqui, diálogos que nos apontem para a esperança. E, bom, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda aí você que está nos ouvindo, vendo. E uma alegria também hoje conversar com a Ruth e com o Paul, apresentar um pouquinho da Ruth para vocês, com quem nós vamos iniciar aí a conversa. Ruth Salviano Almeida, pioneira brasileira na pesquisa da história das mulheres no cristianismo. Muito bem-vinda, Ruth, obrigada por estar conosco. Ruth é mestre em teologia, tem aí uma pós-graduação em História do Cristianismo, autora de diversos livros, inclusive já ganhou o prêmio, né, Areté. Trabalha muito em relação a vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. Foi professora da Faculdade Teológica Batista de Campinas aí por mais de 20 anos, e a Ruth comentava, né, Valdir, quando a gente estava aqui nos preparativos, que ela teve a oportunidade de lecionar várias matérias, né, várias áreas ali na Faculdade Teológica, e é membro da Igreja Batista no Cambuí, em Campinas. Ruth, muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa conversa aí com você. Paul Freston, também é uma alegria, obrigada por estar conosco. Já esteve uma outra vez, lá atrás, né? O Diálogo já tem alguns anos, então, obrigado por retornar ao Diálogos. Sociólogo, nasceu na Inglaterra, naturalizado aqui brasileiro. Tem aí um foco em religião e política, é professor catedrático nessa área, religião e política, aí, lá no Canadá. É professor e colaborador na pós-graduação em Sociologia, aqui na Universidade Federal de São Carlos. Pode contar um pouquinho mais depois, essa sua experiência. Então, trabalha muito o tema religião e política, né, e as mudanças religiosas aqui no Brasil e na América Latina, que é um foco aí da nossa conversa hoje. Também escreveu aí alguns livros, né? Pode depois contar um pouco para a gente. Bom, mais uma vez, Ruth e Paul, muito bem-vindos. E para você que está aí nos ouvindo, assistindo, lembre-se de encontrar
a gente, lógico, nas nossas mídias sociais. Então, nós estamos no Instagram, só procurar Diálogos de Esperança, vai ficar aí a par de tudo que está acontecendo. Também nosso canal no YouTube, só buscar Diálogos de Esperança. E também estamos no Spotify, né, Valdir? Então, é só encontrar a gente e nos seguir por lá. Então, vamos começar a conversa? Vamos começar com o Paul? Vamos. Paul, eu lembro que você chegou ao Brasil, foi em 1976, é isso? 76. E logo que a gente começou a gente trabalhou junto na Aliança Bíblica Universitária do Brasil, né? E eu estava pensando, você veio em 76 e nunca mais saiu daqui do Brasil, por assim dizer, né? Casou por aqui. Por que você veio? O que você encontrou aqui? O que você encontrou aqui? E porque, para falar a verdade, hoje você é um estudioso referência a nível de Brasil, nessa área da igreja, né? Você abraçou esse assunto, nunca mais largou. O que cativou você? Fala um pouco dessa história, dessa sua história com o Brasil, com a igreja aqui e com a gente aqui. Bom, eu costumo dizer que eu vim com um misto de idealismo cristão e aventurismo hippie, né? O que eu encontrei aqui foi uma igreja já crescendo, não proporções de hoje, obviamente, mas já dando vários sinais de crescimento acentuado, mas claro que no meio do Rio de Itá, uma igreja, em muitos sentidos, bastante distante, né, de muitos aspectos da vida nacional, da vida social. Assim, estudioso referência, eu acho que muitas vezes a gente encontra a nossa vocação em termos não daquilo que a gente se destaca, mas em termos daquilo que a gente consegue unir, né? Duas coisas que pouca gente une, né? Eu não sou grande cristão nem grande sociólogo, mas sou um dos poucos sociólogos cristãos no Brasil. Então, nesse sentido, cristãos evangélicos, né, no Brasil. Então, nesse sentido, eu achei que era uma área que eu podia dar alguma contribuição, né, tentando sempre andar com as duas pernas, né, progredir no conhecimento sociológico e no conhecimento teológico também, menos, mas alguma coisa, né? E tentar contribuir numa área que me parecia chave para essa igreja em crescimento, mas com vários problemas detectáveis. Obrigada, Paul. E então, falando aí de chegada, né, Valdir, conversar um pouquinho com a Ruth. Ruth, como que foi também a sua chegada, e neste caso, aí na igreja? E a partir da sua chegada, o seu envolvimento, como a gente falou no começo, você é uma pioneira, né? Então, como esse pioneirismo tem te levado a pesquisar, principalmente, o papel das mulheres na história do cristianismo, do protestantismo aqui no Brasil. Então, conta um pouco para a gente, né, dessa chegada e do seu engajamento aí na igreja e no tema que você escolheu como foco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Diálogos da Esperança por conhecer Paul Freston. Ouvia falar, ó. Queria muito conhecê-lo e, graças a Deus, tenho essa oportunidade hoje. Então, eu sou uma pernambucana que, com 9 meses, vim para São Paulo. Meu pai se converteu na época da perseguição, foi expulso de casa pelo próprio pai, que não queria crente em casa, eram os pés de bode. Mas o próprio pai, lendo a Bíblia, se converteu. Então, chegamos em São Paulo,
Passamos época muito difícil. Depois de casada, já com 2 filhos, fui para Campinas. E em Campinas, eu encontrei um campo mais propício para a educação. Eu tinha feito só uma faculdade de estudos sociais. Aí fui lecionar primeiro, na faculdade de teologia, né? História dos batistas. Aí lecionei outras matérias e quis estudar teologia. Aí eu sentava com os alunos para aprender e ensinava aos alunos as matérias que eu lecionava, né? E dentre elas estava a história do cristianismo. Lecionei muitas vezes história do cristianismo e fiquei triste quando eu percebi que tantas vezes lecionando história do cristianismo e nenhuma vez eu citei uma mulher. O programa não continha a história das mulheres. Não cabia. Eram imperadores, papas, reformadores, pais da igreja, teólogos, né? Não cabia a história das mulheres. E eu achava muito normal. Na igreja eu achava normal. A direção masculina, a liderança masculina. Trabalhei desde pequena, porque nasci num berço evangélico, graças a Deus. E desde adolescente já era professora de escola dominical, já tive vários cargos, e sempre encarando com muita naturalidade a falta das mulheres na liderança. E quando passei a lecionar, não as achei na história. Eu acho bem interessante que o Israel Belo de Azevedo, ele fala que ele foi criticado pelo Duncan Haley, porque na celebração da disciplina, celebração do indivíduo, quando ele fala da história da América Latina, ele não cita mulheres. E Duncan Haley diz, olha, a história está incompleta. E ele diz, mas como que eu poderia escrever sobre mulheres se a história não fala delas? E Duncan responde, você deveria procurar os documentos. E ele se convence que sim, que teria que procurar. Aí ele prefacia esse meu livro, Vozes Femininas, no início do protestantismo brasileiro, que é o livro da Ultimato, que a Ultimato relançou, e é o que eu vou falar um pouquinho hoje, dar umas pinceladas, né? Porque aqui eu pesquisei melhor sobre essa história. Então, foi lecionando história do cristianismo que eu percebi essa ausência. E numa aula sobre Calvino, eu descobri uma mulher que o acolhe quando ele foge de Paris e lhe dá abrigo. Margarida de Navarra, irmã do rei Francisco I. E ela protege muitos reformadores. Eu fiquei encantada. E fui atrás de pesquisar e não parei mais. Então, resumindo, a história é essa. Obrigado. Ruth, acho que você toca já em alguma coisa que é fundamental para nós, né? Que a igreja ela tem essa dimensão histórica, ela tem essa dimensão também inclusiva, né? E ela olha para quem a gente normalmente não olha também na nossa sociedade, né? Hoje, a gente fala muito sobre igreja evangélica, né? Igreja evangélica se tornou um negócio. Para quem, digamos, alguns de nós temos algumas décadas, né? Esse é um fenômeno novo. No início, a gente falava mais de igrejas protestantes, né? As que chegaram primeiro, né? Como que você, né, como você descreveria a chegada da igreja aqui entre nós, né? É claro que essa é uma pergunta muito ampla, né? Mas quais são algumas das marcas da chegada? O que acabou chegando aqui no Brasil? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu só queria dizer que é um prazer também conhecer a Ruth
e que uma das coisas que eu costumo falar sobre a realidade evangélica, embora seja bastante diversificada, sociologicamente falando, hoje em dia, ainda a comunidade evangélica é desproporcionalmente mais pobre, não branca e feminina. E essas três características são fundamentais para a gente falar de muita coisa sobre a realidade evangélica no Brasil. Agora, indo para a sua pergunta, eu acho que, basicamente, a partir dos anos 80, 90, principalmente, o termo igreja protestante começou a ser mais substituído por igreja evangélica, mesmo nos relatos mais acadêmicos, né, nos círculos mais acadêmicos. E basicamente, significa a mesma coisa. Eu acho que em português não há essa diferença que existe em língua inglesa, ainda hoje, entre protestante e evangélico. Agora, a questão da chegada foi uma série de projetos fracassados ou relativamente fracassados até dar mais ou menos certo. A primeira projeto foi a invasão, né? Os franceses e depois dos holandeses, isso no tempo colonial. Depois disso, imigração, né? Imigrantes protestantes. E isso, obviamente, deu certo no sentido de ter continuidade, mas basicamente numa raia bastante paralela, né? E o terceiro projeto, eu diria que foi o projeto de distribuição de Bíblias, visando a ideia de uma reforma da Igreja Nacional, algo um pouco nos moldes da Igreja Anglicana na Inglaterra, isso principalmente no tempo da regência, 1830 e tantos, né? E depois um projeto de missionários estrangeiros fundando congregações autônomas, mas sem vínculo a denominações estrangeiras, né? E, finalmente, o projeto de transplante denominacional. E denominações estrangeiras foram transplantadas tal qual para a realidade brasileira. Então, basicamente, essa sequência de projetos marcaram os primeiros tempos da presença evangélica no Brasil. Muito obrigada, Paul. E aqui, até fazendo um link, então, Ruth, para você, e aí todo o que você contou, né? Foi lecionando a história do cristianismo que você descobriu quem estava oculto na história, né? E a gente fala também, e o Paul dizendo sobre esses diversos projetos, que talvez nos leve a uma diversidade que a gente vê hoje, né? A gente tem uma diversidade das diferentes igrejas chegando e se instalando aqui no Brasil, né? No Brasil, na América Latina. Então, no livro Rostos do Protestantismo Latino-Americano, Miguel Bonino, ele fala que fala de uma igreja com diferentes rostos, né? Rostos, diferentes faces, né? Dessa diversidade. Como que você descreve isso, né? Como você descreve essas diferentes igrejas históricas? E aí, fazendo um gancho com um dos últimos projetos que o Paul citou, esse projeto missionário também que se instala, né? Qual foi a sua intencionalidade? E o que encontraram por aqui? Então, pergunta também, eu diria, bem ampla, né? E eu ainda vou ampliar mais. Vamos lá. Porque eu quero voltar à minha infância e lembrar do meu pai, pegando o meu boletim escolar. E tinha religião. E estava escrito protestante. E ele riscava. E escrevia evangélico. Todo ano. E todo ano eu passava por isso, né? Voltava com o boletim riscado.
E aí, é engraçado, né? Que eu nunca parei para pensar muito nisso, né? Quando eu fiz o curso de pós-graduação na Unimed, em Piracicaba, com um professor excelente, Martin Drey, pastor luterano, ele explicou essa questão de evangélico, protestante. Ele disse que todos os consideravam evangélicos. Aqueles primeiros alemães que chegaram, né, aquela primeira leva de colonizadores. Mas depois começaram a ser chamados de protestantes. Então, aquilo que meu pai fazia era meio no inverso, né? Ele riscava o protestante e punha o evangélico. Mas é isso aí. E falando do início de cada denominação no Brasil, nós vemos que elas surgem com os missionários. Por quê? Porque os anglicanos que chegaram, que foram os primeiros, eles vieram como comerciantes, eram os ingleses. Eles tinham capelas para o culto deles. Né? Os alemães vinham famílias, não eram mais só os homens, eram as famílias, mas tinham cultos para as famílias. E os missionários vieram depois. E os missionários vieram para evangelizar o Brasil. Como que é chegar às primeiras denominações? Primeiro foram os congregacionais. Robert Calley, congregacional, em 1855, ele funda a Igreja Evangélica do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu acho linda, ele não põe placa de denominação, era casa de oração. Ele era um médico, ajudou muito a população nas epidemias, fez um trabalho excelente. Depois chegaram os presbiterianos com Simonton. O Simonton foi em 12 de janeiro de 1862, primeira igreja batista. Desculpe o Batista, primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Depois, os batistas, em setembro, 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara do Oeste. E eu acho bonito também, porque no mesmo templo, num domingo tinha o culto os batistas, no outro domingo tinha o culto os metodistas, no outro domingo tinha o culto os presbiterianos. Eles dividiam a mesma capela. Os batistas sofriam um pouquinho mais porque eles precisavam de batistério. Aí eles iam batizar lá fora, eram apedrejados, xingados, porque era a época da perseguição, né? E, por último, os metodistas, né? Nós temos os metodistas, em 1879, com o missionário Hanson, primeira igreja metodista também no Rio de Janeiro. Então, assim que chegam as primeiras denominações. Obrigado, Ruth. Quando a gente olha um pouco, a gente está falando de uma história, né? A gente está falando já de uma história longa aqui no Brasil. As igrejas históricas, elas chegam em diferentes momentos, né? Algumas com uma nota mais migratória, como a minha, né? Luterana. Esse ano estão falando dos 200 anos da imigração alemã, né? Mas, fundamentalmente, Paul, quem melhor encontrou raiz aqui no Brasil foi a vertente pentecostal, né? Digamos, quando a gente fala da nossa igreja hoje, muitas vezes a gente associa ela à igreja pentecostal, à igreja carismática, né? Qual é, né, digamos, a narrativa que levou a isso, né? Qual é esse desenho que leva a essa pentecostalização, enraizamento na nossa realidade brasileira? Bom, primeiro,
Relativamente, comparando o Brasil com outros países da América Latina, as igrejas chamadas históricas até que se deram razoavelmente bem. Conseguiram, né, enraizar, criar uma certa presença, muito mais do que na maioria dos países latino-americanos. Mas, claro, comparando com, sei lá, a realidade norte-americana, é bem diferente. Aqui, o pentecostalismo realmente domina numericamente. Isso a partir dos anos 80, provavelmente. Nos anos 80, os pentecostais provavelmente passaram dos históricos numericamente. Mas o acentuado crescimento pentecostal vem dos anos 50, diria. Agora, o pentecostalismo, eu acho que o pentecostalismo consegue tornar a igreja evangélica um fenômeno de massas no Brasil, de uma forma que as igrejas históricas não conseguiram. E eu acho que o pentecostalismo, isso basicamente se desvencilha da ideia de um projeto de transformação da sociedade brasileira em moldes estrangeiros, né? O protestantismo no Brasil se brasileirou, digamos, de baixo para cima, e não de cima para baixo, né? Através da formação de elites, e que era, em boa parte, o projeto das igrejas históricas. Então, eu acho que, nesse sentido, o pentecostalismo tornou, né, a religião evangélica um fenômeno de massas, uma religião popular, né, no Brasil, de uma forma que as igrejas históricas provavelmente nunca teriam conseguido. Pô, quem sabe a gente podia vou dar uma puxadinha ainda nisso. Quando você fala, né, desse processo, desse crescimento, você fala já dos anos 50, né, o pentecostalismo, né? Hoje se está falando que a gente tem em torno de, quem sabe, né? Ou seja, alguns prognósticos falam que a igreja evangélica em 2030 vai ter o mesmo, digamos, no mesmo patamar da igreja católica, né? Como que você vê essa tendência de crescimento para dentro da nossa realidade? Para onde que a gente vai aí como sociólogo? O que você lê nesse cenário? É pena que a gente não tenha ainda os dados do último censo, né, dados religiosos. Provavelmente está em torno de 30% hoje em dia, talvez um pouquinho mais. A questão, assim, esses prognósticos, assim, que no ano tal, na década tal, os evangélicos vão passar dos católicos ou vão se tornar a maioria da população brasileira, esses prognósticos são muito duvidosos, porque o futuro nunca é apenas um prolongamento do passado, né? A natureza de um fenômeno muda, né? Quando se torna, a gente vê isso claramente, né? A religião evangélica, que era 3% da população brasileira, era um fenômeno bem diferente da religião evangélica, que hoje é 30%. Né? Então, as coisas não continuam simplesmente em elevação constante. Então, eu não quero fazer nesse sentido. Eu acho melhor a gente pensar em outros termos do que em termos puramente numéricos, que é um pouco de idolatria, né, estatística. Obrigada, Paul. E aí já um ótimo gancho para a próxima pergunta para a gente conversar com a Ruth. Ruth, diante de tudo isso que o Paul coloca, né, dessa diversidade, a gente está falando do crescimento. Então, uma pergunta para você, que é, então, qual é o melhor jeito de falar da Igreja Evangélica Brasileira? Quais são aí algumas dessas marcas? O Paul já citou algumas, mas você também, como historiadora que né? Quais são algumas dessas marcas que nós podemos ressaltar? Como falar sobre a Igreja Evangélica ou da Igreja Evangélica Brasileira diante de todo esse cenário?
Nos meus estudos e na minha vivência na igreja evangélica, eu tenho vivido e tenho estudado e visto muitas mudanças, de uma igreja, assim como no início do cristianismo, uma igreja que se denominava casa de oração, onde pastores se ajudavam, pregavam nos púlpitos de outras igrejas. Eu estou falando de outras denominações. Pastor metodista pregando na igreja presbiteriana, vice-versa. Então, ousadia. A Quemínia Barreto, filha do padre, que tinha 6 filhos legitimados, não era segredo para ninguém. Ela era ousada, ela escrevia artigos condenando a idolatria. Então, ela não tinha medo, não posso falar, falta de respeito. E eu digo, você tem respeito, mas você não tem amor, porque as almas precisam ser salvas, não ser respeitadas. Então, essa igreja tem mudado nesse sentido, eu acho, de isolacionismo. A gente fala dos pentecostais, a tática de evangelização do pentecostalismo foi bem diferente, desde o início. Foi as massas, as comunidades mais humildes, e se propagou, e cresceu, né? Com doutrinas diferentes, mas relevantes também para alcançar esse povo. Então, nós estamos pensando o que nós devemos fazer hoje. E é só a Bíblia que tem resposta para isso, né? Romanos 12, de não nos conformarmos a este mundo, quando a tendência é imitar, é ver o que o mundo faz e trazer para dentro da igreja. É sair do culto e ir para o templo do shopping, sei lá o quê. É fazer casamentos e ter festas como faz o mundo, vamos dizer assim, na linguagem ultrapassada, arcaica. Mas é isso. Acho que a igreja, ela tem que ter essa marca de ser relevante, ser diferente, para que a gente tenha essa esperança, porque uma igreja de Cristo, ela tem que ter esperança. Ela é uma igreja resgatada pelo Senhor. É uma igreja que ela é cuidada por Deus, né? Então, nós precisamos ter sede e fome de Deus. Né? John Piper já diz, né? Se nós não sentirmos fome de Deus, é porque nós estamos comendo na mesa do mundo. Então, muitas vezes eu brinco e eu falo assim, eu sou uma batista penteca, e o povo dá risada. É porque eu acho que a igreja hoje está uma igreja mais fria, mais individualista, mais fechada nas 4 paredes. E graças a Deus, quando está nas 4 paredes, quando está se reunindo, quando está frequentando, quando está em comunhão, porque às vezes nem em comunhão está, né? Mas vamos pensar nisso, numa igreja avivada, como o século XVIII trazia uma igreja adormecida, porque havia deísmo, porque era discurso dos filósofos, até que chegaram os avivalistas, né? E nós temos também Abacuque falando, né? Aviva, Senhor, a tua obra, né? No meio dos anos, como aconteceu na Idade Média, como aconteceu ali na Inglaterra, nos avivamentos, né? No meio dos anos, faz prosperar. Então, quando a igreja está assim, meia desanimada, desiludida, vamos pensar nisso, em ter sede, ter fome de Deus, apego à palavra, volta à palavra. Eu acho que é isso que vai fazer diferença na igreja brasileira.
E com isso a gente, né, Ruth, a gente está falando muito do como que, do que a igreja se alimenta, né? Se alimenta da palavra, é tocada pelo Espírito, né? Ela tem uma capacidade de renovação muito grande, de resiliência no decorrer da história, né? Lá no início, Paul, já você falou em relação ao que a Ruth tinha colocado, que a igreja brasileira, ela é em grande parte feminina, né? Ela é em grande parte feminina, ela é uma igreja composta de pobres, né, de pessoas negras. Então, parece que a igreja ela tem uma capilaridade, ela está na base da nossa sociedade hoje, né? Onde a gente for, a igreja está presente, né? Mas parece, para mim, pô, às vezes parece que a gente tem quase que um abismo entre a percepção de algumas lideranças, digamos, evangélicas, né? Quer dizer, como que a gente faz essa conversa entre expressões públicas da liderança evangélica na mídia e um pouco essa coisa da igreja na base, né? Às vezes me parece que a gente, na base, está falando de uma coisa que quando chega a nível de lideranças públicas, midiáticas, a gente está falando de outra coisa. Eu estou errado? Eu estou vendo fantasmas? Tem alguma coisa acontecendo aí? Às vezes eu acho que tem um hiato entre o micro e o macro. Nível micro, acho que as igrejas são muito bem sucedidas em muitos sentidos, e a capilaridade que você falou é certa, e essa presença nas bases, essa capacidade de chegar rápido em lugares novos, não é à toa que onde você encontra maior proporção de evangélicos, né, no mapa do Brasil, onde você encontra maior proporção, é justamente nas periferias das cidades grandes e nas fronteiras agrícolas, que são precisamente dois lugares onde você tem populações em movimento. E nesse sentido, a igreja evangélica, com seu divisionismo e tudo, tem muitas desvantagens, tem muitas vantagens nesse sentido, né? E também a ausência de clericalismo. Mas a questão de como caracterizar um pouco, né, assim, o papel da igreja hoje, eu diria o seguinte, que hoje a publicização já não é necessária. Todo mundo já sabe. Eu lembro que nos anos 70, alguém falou para mim, os evangélicos participam muito pouco da vida pública. É uma pena, porque eles trariam contribuições positivas para a vida pública. Hoje em dia, acho que ninguém fala uma coisa dessa. A presença, a publicização já foi feita, todo mundo sabe, todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, do que seja, né, a presença evangélica no Brasil. Então, hoje em dia, eu acho que tem que fazer duas coisas. Primeiro, tem que marcar a diferença, né? E essa é o que eu chamo a tarefa de caminhar de -10 para 0, de desfazer as imagens negativas. E para isso tem que ser crítico. Não crítico raivoso, não crítico arrogante, mas crítico destemido e, ao mesmo tempo, humilde. Então, essa é a primeira coisa, marcar a diferença. E a segunda coisa é construir exemplos sólidos. Esse é o caminho de caminhar do 0 para +10, né? Exemplos sólidos de vida comunitária, exemplos sólidos de seriedade bíblica e teológica, exemplos sérios de profundidade na espiritualidade, né? Exemplos sérios de engajamento social dentro das melhores tradições
históricas do cristianismo e engajamento informado, eu diria, pelas ciências sociais, né? E, acima de tudo, exemplos sólidos do que eu chamo de humildade amorosa. E Dostoiévski diz é a maior força do mundo, né? Então, eu acho que esse é o que a gente mais precisa nesse momento. Acho que é bem significativo que, de alguma forma, o que você colocou, né, Ruth, e o que o Paul colocam, elas, né, se encontram um pouco no que tem a ver da fonte que alimenta a igreja, e também a necessidade de você ter uma vivência da igreja, uma vivência de fé, né, que tenha a ver com verdade, credibilidade, amor, né? E que, nesse sentido, esse testemunho que se constrói, né? A gente está precisando chegar ao final aqui dessa nossa conversa, né? E a gente podia dizer, bem, nesse testemunho que se constrói, né? Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas quais seriam as últimas palavras de vocês, as últimas aqui nesse contexto, né? O que vocês gostariam de deixar, né? A gente tem, muitas vezes eu penso numa das cartas do Apocalipse, né? Quando Deus fala das portas abertas, e que Deus deu para o Brasil um período de muitas portas abertas. Como que uma igreja vive num contexto de portas abertas? Infelizmente, vocês terão que ser curtos nessa resposta, porque a gente já está fechando o nosso programa. Pode ser, Ruth? Começamos com vocês e logo depois o Paul. Ok. Eu preciso terminar com a leitura da Bíblia, Romanos 14, 7 a 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meu querido ouvinte, somos do Senhor. Tenha esperança. Há porta aberta, há esperança para a igreja brasileira hoje, porque somos do Senhor. E Ele está conosco hoje, e estaremos com Ele no porvir. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Ruth. Paul, suas últimas palavras então, aí. Valdir, você falou logo no começo que a igreja é divina e humana. E esse é o princípio da encarnação, que é o grande barato do cristianismo. A encarnação, que o divino e o humano se mesclam e não se excluem. Mas é importante a gente lembrar que se mesclam. Então, portas abertas é muito bom, uma coisa muito positiva, mas não leva necessariamente ao crescimento sadio, a efeitos sadios, né, em nível maior. E pode não durar também. E mesmo assim, eu acho que a degradação da imagem evangélica está, aos poucos, fechando essa porta aberta. Há igrejas, a gente olha a história do cristianismo, há igrejas que não existem mais, estou falando mundialmente, né? A história do cristianismo, nesse sentido, é bem diferente da história do Islã, né? Que o cristianismo não tem essa garantia de que uma igreja que existe hoje vai existir amanhã. E, por outro lado, se pediu para terminar com a palavra de esperança, eu diria o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. Não há mazela da igreja evangélica brasileira que Deus não tenha visto antes e não seja capaz de melhorar, de amanar, mesmo de reverter, né? Mas não há garantias, né? Eu não quero terminar com uma palavra de esperança barata. Se somos do Senhor, é o que falta averiguar, né? Queremos ser do Senhor, mas não podemos dar de barato que somos do Senhor. Esse é o grande teste que a gente tem que enfrentar. Ler a Bíblia contra nós.
né, Bonhoeffer. Então, eu acho que a gente tem que pensar, será que estamos tendo o Senhor no jeito que a gente vive, no jeito que a gente está tratando as questões, tanto em nível micro como em nível macro? Muito obrigada, Paul e Ruth. E aí o que estava pensando, Valdir, ressonando na minha cabeça, juntando aí o que o Paul falou por último e a Ruth, é portas abertas para a encarnação da esperança no hoje. E vou ficar pensando sobre isso, o que isso significa, né, na minha vida. Então, quero agradecer muito, Ruth, mais uma vez, Paul, por estarem conosco, aí o pessoal que está nos ouvindo, assistindo. E um agradecimento também muito especial à Agência Tônica, que nos recebe mais uma vez, é uma parceria, nos cedem aí o estúdio, a equipe que está conosco hoje, o Bruno, o Luiz, o Kurt, que estão aí nos apoiando. Aqui a gente aparece, mas tem a equipe que fica nos bastidores, estão Lissander, Detone, Pedro e Esther, o nosso super obrigado. E, mais uma vez, encontre a gente nas mídias sociais, estamos no Instagram, Diálogos de Esperança, o YouTube e também no Spotify, para você ficar por dentro do que vem por aí. E, Valdir, você quer já contar um pouco como que vai ser o nosso próximo episódio dessa temporada? Sim, participe com a gente no segundo episódio, onde nós vamos conversar sobre a igreja e a singularidade da sua vocação. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. O que é isso? Participe com a gente. Em nome da Ultimato, Tearfund, Visão Mundial e Aliança, muito obrigado que você esteve conosco.